alcançar. Há de atualidade, há de aprovar. Há de ação, há de acreditar. Há de aprender, há de acertar. Há de atenção, de acolher, de avançar. Há de atitude, de atuação, de adiantar. Há de aprovado, de amanhã, de acrescentar. Há de aridição. Colégio Ari de Sá, arte aprovação no vestibular. Boa noite a todos que estão conosco nesse último Ari de Sá no ar, antes da prova de linguagens e humanas, que vai acontecer agora domingo, né? Hoje nós teremos um programa com filosofia e sociologia, com os professores Sérgio Feitosa e Marcos Leandro. Boa noite, professores! Boa noite Marcelo, boa noite Serginho, tudo em paz, tudo tranquilo? Boa noite, Marcos, boa noite, Marcelo, boa noite a todos. É uma satisfação, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, encerrando, como que por tradição, com filosofia e sociologia, esse ciclo preparatório para o Enem. E hoje trouxemos, pessoal, Marcos e eu, nossas impressões. Não cartomancia, tá? Não profecia, não clarividência, mas estatística fundamentada naquilo que caiu e pode cair para a sua prova. Com base na experiência, né? Experiência. Muito obrigado, professores. Enquanto você pega seu material, encarte aí, para que a gente possa fazer as nossas anotações, já fica o convite para o nosso aulão amanhã de manhã, né? O aulão de revisão, um aulão interativo, com algumas dessas dicas para essa prova que vai acontecer agora domingo, dia 13. Vamos lá? Primeira questão, questão de filosofia, professor Sérgio Feitosa. Primeira questão, pessoal, uma questãozinha interessantíssima sobre Platão, que já não vem caindo há algum tempo, começa agora com uma dialética. Professor, você dizia há pouco que era em cima de estatística, mas é essa mesma estatística que nos faz acreditar que o Enem deve ter uma lógica. Ele coloca um autor por um tempo, coloca na geladeira, depois traz de volta, e um deles é Platão, quem sabe? A questão fala assim, pessoal, vamos lá. Em Platão, o tema da beleza não se liga ao tema da arte. Imitação de mera aparência que não revela a beleza inteligível, mas vincula-se ao tema do eros e do amor entendido como força mediadora entre o sensível e o suprassensível. Força que dá asas e eleva através dos vários graus de beleza, beleza meta-empírica existente em si. E como para os gregos o belo coincide com o bem, isso é importantíssimo, pessoal. O belo coincide com o bem, ou de certa forma representa um aspecto do bem, o eros é uma força que eleva ao bem e a erótica se revela um caminho alegórico que conduz ao absoluto. Sem mais delongas, a concepção que Platão desenvolve acerca do amor nos permite perceber que este amor expressa uma impossibilidade de evolução espiritual. Já está errada, pessoal, a opção A, porque o amor para Platão é uma energia alógica que nos impele à beleza, que é uma condição sine qua non daquilo que é verdadeiro e bom. Se uma coisa é verdadeira, ela é boa, ela é bela. Se uma coisa é bela, ela é boa, é verdadeira. Portanto, só pode existir no mundo inteligível. E a letra A diz impossibilidade, elimina isso, impossibilidade. Letra B de boa prova, certeza de desenvolvimento intelectual. Já essa certeza não existe, porque você pode amar de mentira. Será amor ou será paixão? A paixão para Platão é um pathos, é uma doença. Quando eu me apaixono, eu adoeço, porque eu excito os meus olhos, ouvidos e demais sentidos. Então, a parte sensível, o amor é para nos fazer evoluir. Há uma diferença nesse sentido, pessoal. Letra C de casa, autossuficiência sentimental do homem? Não, porque Platão acredita na importância da alma gêmea. Olha, Marcos, ele e Fábio Júnior acreditam que é importante que exista essa metade da laranja. Porque Platão diz, pessoal, que temos 2 braços, 2 pernas, 2 ouvidos, 2 olhos e um coração para vivermos castigados à procura do outro. E aí voltarmos a ser plenos. Isso ele colocou num mito dele sobre o amor, homens andrógenos, e já caiu no Enem isso.
Letra D, pessoal, necessidade de beleza além das coisas. Isso é o amor para Platão. Por isso é que o amor platônico, pessoal, não é o amor que eu nutro por quem não sabe. Lá vem ele, lá vem ela, não olha. Isso não é amor platônico. Isso aí é outra coisa, tá? Será tipo masoquismo. Amor platônico é você amar alguém com uma reciprocidade, mas que não precisa de haver contatos físicos. Quem ama de verdade ama o que está, olha, lá em cima, além da física. Uma coisa que você nunca vai atingir, entende? Por isso que o filósofos, o amor à sabedoria, é o verdadeiro amor. E a letra E, pessoal, fala vontade de satisfação das sensibilidades. Isso é qualquer outra coisa, mais confundida com amor, mas não é amor. Platão, pessoal, é um pensador clássico, assim como Sócrates e Aristóteles, voltados à metafísica e à política. Não confundir com a helenística, epicurismo, estoicismo, que são mais materialistas e individuais. Então, Marcelo, Marcos, pessoal de casa, resposta letra D de dedicação, de demiurgo. Muito obrigado, professor Sérgio. Professor Márcio Leandro, questão 5. Vamos lá, questão 5. Olha, Sérgio, é por isso que o pessoal prefere humanas, entendeu? Era esse tipo de assunto, sabe, que as humanas têm. Olha, questão 5 traz aí tema de sociologia do trabalho, que sem dúvida é um dos assuntos mais cobrados em vestibulares de modo geral. No Enem não é exceção. E quando se fala de trabalho, em especial, precarização do trabalho. Tá? E este processo de precarização das relações trabalhistas e do trabalhador, gerando aquilo que o professor Ricardo Antunes chama de precariado. Tá? Isso é muito cobrado em prova ultimamente, pessoal. Nos últimos anos isso tem sido disparadamente o tema mais cobrado. Temos aqui uma questão sobre isso. Vamos aqui, acompanhe. O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja a integração entre as propostas de modernização tecnológica e racionalização. Isto aqui, o Weber, que não está na questão, mas a gente pode só lembrar, o Weber chamaria isso de burocracia, viu? Cuidado, porque a palavra burocracia, assim, nas conversas informais, cotidianas, a burocracia é muitas vezes associada a dificuldades de papelada e etapas administrativas, mas burocracia, sociologicamente, é a aplicação da racionalidade para a administração, para garantir uma eficácia, uma eficiência, para garantir uma impessoalidade, para garantir a isonomia nos processos, tá? Enfim, e tudo isso norteado pela racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital. Veja, uma nova orientação no controle do capital. Olha essa parte aqui, ó. Pronto. No processo produtivo e na qualificação de mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, ou seja, uma novidade apareceu. Uma novidade na maneira de gerenciar as relações de trabalho. Essa questão é sobre gerenciamento. A terceirização, a precarização, a flexibilização aparecem com constância como características do paradigma flexível. Já falamos isso em sala de aula. Quase sempre, não vamos dizer sempre porque não é sempre mesmo, tá? Mas quase sempre que o assunto for trabalho e aparecer a palavra flexível, o flexível aqui é em relação a contratos trabalhistas, tá? Isto aqui é muito comum nos modelos produtivos que vão imperar no mundo nas últimas décadas, a partir dos anos 70, 80, 90, com a emergência de uma política econômica neoliberal, com o crescimento do toyotismo, do pós-fordismo, mais recentemente com o processo de uberização. Ou seja, nós temos leis trabalhistas menos rígidas do que se a gente comparar com os modelos produtivos anteriores, tá? Por mais que a questão aqui não fale diretamente sobre toyotismo, a gente pode dizer que muitas características aqui são típicas do toyotismo, tá? Mas ele fala em substituição ao modelo taylorista-fordista. Veja, Taylor e Ford, apesar de não serem idênticos, obviamente, né? Mas eles vêm sempre com um binômio, tá? A gente pode dizer que o modelo taylorista e fordista são muito confluentes. A ruptura maior vai acontecer com o toyotismo, tá? E uma das diferenças, pessoal, uma das várias diferenças, é porque normalmente quando a gente pensa em Fordismo, a gente lembra logo da esteira, né? E aquela cena clássica, qual é o filme do cinema mudo mais lembrado quando a gente pensa em Fordismo? A gente lembra dos tempos modernos do senhor Charlie Chaplin, tá? Mas uma dica aqui, pensou em toyotismo, você vai se lembrar de um filme que não é tão antigo, apesar de ter tido uma versão nova dele, né? E vai ter outro, inclusive, que é um filme chamado A Fantástica Fábrica de Chocolate.
você lembra que ali não há uma forte hierarquia dos trabalhadores. Tem o dono da empresa, que é o Willy Wonka, tem os Oompa Loompa. Cada um ali fazendo o seu trabalho, mas você vê que é um trabalho que se diversifica. Por mais que seja uma fábrica de chocolate, mas eles fazem chiclete, fazem caramelo, eles cantam, eles dançam. É o trabalhador polivalente. Enquanto que lá no filme do Chaplin, o personagem do Charlie Chaplin só faz apertar parafuso e você não sabe nem dizer com clareza de que é aquela fábrica, né? Ele não tem conhecimento pleno sobre o processo inteiro, ele só sabe de uma parte. E no modelo fordista tem toda uma verticalização do trabalho, enquanto que no modelo toyotista é mais horizontal, tem menos hierarquia, porque é mais a ideia do trabalho em equipe, né? Num dia o cara tá apertando parafuso, no outro ele mexe no Excel, no outro dia ele participa de uma reunião, né? O trabalhador polivalente, tá? E também você vê menos leis trabalhistas, tanto que é o que permite terceirização, precarização, flexibilização dos horários. Com base nisso, o uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão da operacionalização da tarefa laboral. Veja, essa operacionalização tem a ver com tecnologia no sentido mais máquinas mesmo, sabe? Automação e automatização. Não é bem sobre isso que ele está falando. Ele está falando de relações que provocam a terceirização e a precarização do trabalhador. Ele fala de uma fragilidade nos contratos, tá? Então joga fora, não tem a ver com operacionalização propriamente. A B fala de capacitação dos profissionais liberais. Pessoal, as empresas, elas já demandam isso previamente do trabalhador. Porque há empresas que podem realmente desenvolver o processo de formação do trabalhador quando a tecnologia muda bruscamente, tá? Entretanto, no mercado de trabalho se espera que o trabalhador, o candidato a uma vaga de trabalho, ele já venha com toda a instrução necessária para que ele possa trabalhar. Portanto, não tem a ver com capacitação dos profissionais liberais. E a C fala de fragilização das relações de trabalho, né? Quais são os direitos trabalhistas, né, que um trabalhador precarizado tem? Pouquíssimos, né? A terceirização também aumenta a exploração do trabalho na medida em que o indivíduo faz o mesmo serviço, só que com a renda um pouco menor, né? Nesse sentido, correto a ideia de fragilização das relações de trabalho. O Enem cobra muito esse tipo de coisa, tá certo? O erro da D, hierarquização dos cargos executivos, não tem a ver com hierarquia. Ao contrário, no modelo flexível temos menos hierarquias. E aplicação dos conhecimentos da ciência. Isso aqui, além de estar muito vago, veja, o modelo taylorista fordista também usava, né, o critério científico. Portanto, só pode ser letra C na questão 5. Muito obrigado, professor Marcos Leandro. Questão 2, professor Serginho. Vamos lá. Pessoal, depois dessa brilhante explanação do Marcos sobre um tema que nós reputamos em humanas como sendo muito forte na prova de humanas, eu trago para vocês da minha parte, de nossa parte, uma questão sobre filosofia medieval, que a gente pode dialogar com outras áreas do saber, mas que, em particular, nos traz aqui a perspectiva da ética, da ontologia em Santo Tomás de Aquino. E a questão começa com um texto que fala assim: a verdade é que em Tomás há uma razão e uma filosofia como preâmbula fidei, quer dizer, preâmbulo de fé. A filosofia tem sua configuração e sua autonomia, mas não exaure tudo que se pode dizer ou conhecer. Assim, é preciso integrá-la, a razão, a tudo que está contido na sacra doutrina em relação a Deus, ao homem e ao mundo. A diferença entre filosofia e a teologia não está no fato de que uma trata de certas coisas e a outra de outras coisas, porque ambas falam de Deus, do homem e do mundo. É possível perceber que em Tomás de Aquino, a relação entre filosofia e teologia, A coloca a razão acima da fé em poder de conhecimento. Essa letra A inverteu os polos, porque, na verdade, Aquino entende que a fé não substitui a razão, mas que a melhora, tá bom? E, pessoal, lembrando a palavrinha muito importante para essa prova, fideísmo, que é uma doutrina teológica normalmente associada ao fanatismo que dispensa a razão. No caso, Aquino, Agostinho, nenhum destes teólogos, filósofos, pode ser fideísta. Letra B de bola, destaca o poder absoluto da fé em detrimento da razão. A fé não anula a razão, a fé melhora a razão. Faz de conta, pessoal, que nós aqui, atletas,
treinados pelo Marcelo, que também é um grande educador físico. O cara ele é polímata. Marcelo é um cara, né, Marcos, facetado. Então, vocalista, Marcelo, o que é que ele não faz? Então, nós estamos aqui, pessoal, dando pulos, ó, saltos. Ó, Marcelo, o cara vai para trás, dá um impulso, fala, oh! Só conseguimos até um certo limite. A fé, metaforicamente, melhoraria esse salto. Se é que você me entende. Se alcançamos sempre X, não passamos de X com a razão, a fé, ela catalisa X mais alguma coisa. Entendeu? Então, a fé, ela não elimina a razão. A fé, ela melhora a razão, é o que pensa o Aquino. Letra C, pessoal, harmoniza a fé e a razão na busca pelo conhecimento. Esta é a correta. Letra D, pessoal, ignora a importância da razão como elemento de fé. Não. Para o Aquino e Agostinho, a razão é um dom de Deus. Você nasce racional. Agora, nem tudo que na vida você precisa, você encontra com a razão. Nossa, eu estou dominando tanto aquele assunto, cheguei até a explicar aos meus amigos, mas eu estou com uma insegurança, uma ansiedade. A fé daria a você essa luz. E a letra E, pessoal, diz que assim, ó, postula a completa dissociação que há entre fé e razão. Pessoal, lembrando que filosofia medieval, estatisticamente, está entre os temas menos cobrados em filosofia, o que significa dizer que é cobrado. É pouco cobrado? É cobrado. E quando é cobrado, pessoal, acreditem, tá? Ela gera um desconforto, um mal-estar, porque normalmente são aqueles assuntos que a galera desdenha. E aí, como a questão do Enem não vale um ponto matematicamente, ela pode ser mais ou menos valiosa, é uma questão que vale a pena dar atenção. Pessoal, filosofia medieval pode ser patrística, pode ser escolástica. Escolástica é a patrística nas escolas. Escolástica é a filosofia aristotélica, que traz lógica para a Bíblia. Aquino, pessoal, não é inatista, Agostinho é inatista, Aquino é aristotelista, entende que na natureza há sinais de Deus. Movimento, mudança, perfeição, causalidade e finalidade, as 5 vias de Deus. E para o Aquino, pessoal, essência é uma coisa, existência é uma outra coisa. O que é a essência? Quem eu sou agora. O que é a existência? Essa minha mudança que eu tenho que conduzir ao meu favor, que você está conduzindo ao seu favor. Então, pessoal, resposta certa, letra C de Cristo. Catarse, confiança. É isso mesmo. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, não é isso? Foi o que eu disse, pessoal? Olha aí, que ave canora. Questão 6, professor Marcos Leandro, vamos lá? Bora. Questão 6 traz aí um tema, uma questão que envolve, na verdade, o tema do trabalho, que a gente já comentou na outra, mas também envolve a ideia dos meios de comunicação, das tecnologias, né, uma sensibilidade às transformações das relações de trabalho, naquilo que a gente chamaria hoje de maneira mais genérica de pós-modernidade. Tá? Só um detalhe, quando a gente fala de pós-modernidade, é muito menos uma época e muito mais uma mentalidade, viu? É claro que em cada época há um tipo de mentalidade predominante, isso é óbvio, né? Mas quando a gente fala de pós-modernidade é muito mais uma época, é também uma mentalidade, também uma época, mas muito mais uma mentalidade, tá? Um exemplo, quando você pega um cara como um Galileu, né, uma mentalidade tão racional como a dele, por mais que ele estivesse numa época que cronologicamente seria já as ruínas, aquilo que a gente chama de Idade Média, a mentalidade dele estaria muito mais próxima de uma modernidade do que de uma medievalidade, tá? Nesse sentido, pós-modernidade é muito mais uma mentalidade do que apenas uma época, tá bom? Com base nisso, vamos para a questão. Seu turno de trabalho acabou. Você já está em casa e é hora de jantar, do jantar da família. Mas, em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo do WhatsApp da empresa. Imediatamente, você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar e a família ficaram em segundo plano. A simples vontade de checar mensagens de trabalho pós-expediente prejudica a sua saúde e de sua família. Olha a época em que o texto foi escrito, 2018, final de 2018, tá? Porque, assim, uma sugestão também que a gente sempre diz
No caso, eu não fiz isso aqui agora, mas o ideal é que você comece lendo aí a fonte, a época. É até uma aprendizagem que a gente tem na graduação em História, a gente aprendia muito isso, para não ser anacrônico, para você já ler o texto com um olhar mais direcionado. Se ele está falando de 2018, então uma série de tecnologias que usamos ainda hoje já existiam, né? O WhatsApp, né? Enfim, o Google Docs e tudo mais. Né? Porque se fosse um texto, por exemplo, dos anos 2000, anos 90, aí realmente ficaria mais estranho. Mas veja, pessoal, você sabe que essa vontade que nós temos de constantemente ficar checando redes sociais e tudo mais, isso é muito viciante. Tanto que os grandes cérebros por trás da administração das redes sociais, eles sabem muito bem disso. Tem até um livro de um cara chamado Jaron Lanier, que ele foi um dos principais fundadores de uma rede social chamada LinkedIn. E ele já trabalhou para o Facebook, né? E ele disse que as redes sociais, elas são feitas mesmo no seu design, na sua ideia de cliques, justamente para ser algo viciante. Para que a qualquer momento você receba uma notificação e você fique ansioso para receber logo outra notificação e outra notificação, e você está sempre ali. Por isso que às vezes a gente passa 5 horas num aplicativo como esse e a impressão que dá é que passou 5 minutos. E o contrário também. Às vezes você fica 5 minutos fora da internet, parece que passou 5 horas, porque vai desenvolvendo uma ansiedade, né? E este tipo de coisa pode ser usado também no trabalho. Até porque se não há mais uma fronteira bem nítida entre o horário de trabalho e o horário de lazer, assim como também do lugar de trabalho e do lugar de lazer, se não há mais essa fronteira, portanto o indivíduo ele está à disposição do trabalho o tempo inteiro, sem que isto seja reconhecido como hora extra. Portanto, adivinha, aumenta a precarização do trabalho, coisa que o Enem sempre é muito sensível nesse tema, né? O texto indica práticas nas relações cotidianas do trabalho que causam para o indivíduo a proteção da vida privada. Não, justamente o contrário, né? Até porque você imagina que, justamente com a possibilidade de fazer reuniões online, né, você está na sua casa e está todo mundo ali vendo ao redor, né? Pode acontecer alguma coisa do ambiente doméstico. Eu me lembro quando a gente estava no modelo que era só remoto, por necessidade, né? Durante os momentos mais difíceis da pandemia, a gente era o tempo todo surpreendido, era uma campanha que tocava, era um cachorro que latia, entendeu? Então a sua vida privada, a sua casa está ali apresentada o tempo todo. Portanto, não tem a proteção à vida privada, justamente o contrário, tá? A B fala ampliação das atividades extras. Exatamente, sem que isto seja reconhecido muitas vezes num contrato, tá? No processo de uberização das profissões. Perfeito, letra B. Vamos ver o erro das outras, então. Elevação das etapas burocráticas. Não, faz é reduzir, porque já que a gente pode, com um simples clique, organizar uma reunião, a gente não precisa mais daquela burocracia toda que precisava antes. A D fala diversificação do lazer recreativo. Isto aqui pode acontecer por causa da melhoria tecnológica, mas não tem a ver com o trabalho. E a E diz desobrigação dos afazeres domésticos. Tem nada a ver também. Eu sei que muita gente durante a pandemia ficava usando essa desculpa de que não ia lavar a louça em casa porque estava assistindo a aula online, certo? Isso é uma desculpa, tem nada a ver não, tá? Joga fora a letra E, portanto, só pode ser letra B de bola, ampliação das atividades extras, porque não existe mais fronteira entre lugar de trabalho e hora de trabalho, por causa dos meios de comunicação. Isso é bem comum, né, professor? Demais. Bem comum. Questão 3, professor Serginho. Pessoal, olha que aula objetiva. É isso, pessoal, que temos para vocês que já conhecem nosso trabalho e sabem o quanto a gente prima, não apenas pela excelência, mas pela sua aprovação, consequentemente pela sua realização. E é isso, pessoal, não vai dar outra, tá? Vocês vão conseguir os tão sonhados projetos de vocês. Questão 3. A filosofia política consiste no estudo do corpo social. Sublinha corpo, gente, buscando entender suas causas e consequências. Segundo Hobbes, os homens são essencialmente iguais, as diferenças entre os indivíduos sendo consideradas irrelevantes, já que mesmo o mais fraco tem poder de matar o mais forte. Assim ele dê uma pedra, um pau, né, e, sei lá, desatento que venha, atinja-o. O poder soberano existe assim para impedir o estado de natureza e permitir a coexistência entre os homens, já que nesse estado os indivíduos acabariam por exterminar uns aos outros. Há uma guerra constante de todos contra todos. A Constituição e o funcionamento da sociedade pressupõem que os indivíduos cedam uma parte de seus direitos, liberdade, leia-se, e os transfiram a um soberano.
Essa cessão e transferência de direitos e poderes consiste em um contrato social. Sublinha isso, gente. Por meio do qual se institui a sociedade civil organizada e se evita a tal guerra de todos contra todos. Pessoal, o professor Danilo Marcondes está aí citando na sua análise o que ele entende do pensamento político de Hobbes, que pode vir, pessoal, perfeitamente contemplado numa análise mais sociológica, de política ou de história mesmo, num viés político, porque a política, pessoal, é esse ponto de interseção, tá? Que existe entre as várias áreas das humanidades. Então, o Hobbes ele pode ser analisado psicologicamente, economicamente, antropologicamente, em humanas. E o Hobbes ele não está entre os 5 mais cobrados no Enem até hoje, tá? Mas está entre os 6. Quer dizer, ele é um pensador muito importante. Nas particulares, na própria UES, nós percebemos no último certame uma questão muito bacana sobre ele, contrato social. Então, Hobbes ele é um cara visitado e muito revisitado. E a questão fala assim, é possível perceber que o pensador Thomas Hobbes defende uma clara visão, letra A, risível, anarquista, no que tange à liberdade. Para Hobbes, o que seria um anarquismo seria esse estado natural, em que o homem, categoricamente, não é que esse estado é real, tá? Quando se fala em estado de natureza, Hobbes, Locke e Rousseau estão desenvolvendo categorias. São referenciais de pensamento que, teoricamente, serviriam para analisarmos, discutirmos, especularmos como seria a vida sem o Estado, que para o Hobbes seria caótica. A anarquia levaria ao caos. Pessoal, tudo, tá? Hobbes é tudo, menos anarquista. Letra B, liberal quanto à participação popular. Também não. Locke, sim. Locke, que, assim como Hobbes é inglês, ambos viveram o século XVII, ambos viveram aquelas revoluções inglesas da puritana gloriosa, esta última com participação direta do Locke. É uma questão que a gente muitas vezes passa e não percebe. O envolvimento que o Locke tem na Revolução Gloriosa ou sem sangue, na confecção do Bill of Rights, no convite que se faz ao Guilherme de Orange para derrubar o seu sogro lá, o Jaime II, não é isso? Então, pessoal, o Locke que influencia tanto a independência dos Estados Unidos, mas ele é liberal. Hobbes não, pessoal. Hobbes lamenta profundamente essas revoluções. No caso, a primeira, né, que ele, embora noningentário, o Hobbes viveu muito, mas ele não chega a acompanhar a gloriosa, ele ainda vê ali a puritana, mas que vai levar à decapitação do Carlos I, que ele abomina, tá bom? Letras A e B impossíveis em Hobbes. Letra C, pessoal, pessimista quanto ao homem natural. Hobbes, pessoal, apesar da polêmica que existe entre ele e o Estado absoluto, divino nem pensar, tá? Como Maquiavel também, é um pensador que tem uma visão claramente no texto pessimista quanto ao homem. Maquiavel e Hobbes entendem o homem como egoísta. Para Maquiavel, o que é a essência humana? A essência humana, pessoal, ela é o poder. Ai, que vontade de poder ficar na cama dormindo. Ai, que vontade de poder passar no vestibular. Ai, que vontade de encontrar alguém. E essa vontade é poder, o poder. E para Maquiavel, como Hobbes, pessoal, então esta instância faz da gente homens seres egoístas. Então, nas nossas essências, para estes, Maquiavel e Hobbes, nós temos uma essência que tende ao mal. Não é que o Hobbes entenda que o homem é mau, tá? Pessoal, se eu não tivesse uma das minhas mãos ou um dos braços, não faria sentido eu falar, Sérgio Feitosa, me dá o seu braço direito ou braço esquerdo, se eu tivesse um braço, tá? Me dá o seu tronco esquerdo. Só há um tronco. Porque há o alto, é porque há o baixo. Porque há o gordo, porque há o magro. Então, para Hobbes, pessoal, não há altruísmo. Não existe isso. O homem, por essência, egoísta. Então, o homem não é que ele é mau. Ele tende ao mal. Bem, mas é um pessimismo, não é isso? Letra D, pessoal, falsa. Hobbes, democrata, ainda que fosse um Rousseau, né? Com a sua vontade geral, não da maioria, vontade geral, que é pública.
Rousseau, no Emílio, vai desenvolver uma concepção de pedagogia que é o seu forte, baseada naquilo que vamos chamar pouco tempo depois de nacionalismo. A Revolução Francesa, principalmente na sua fase mais radical, ou assim considerada, que é o terror, com a Constituição de 93, traz um projeto claramente rousseauiano. Revolução Francesa, sem pensar em Rousseau, que já tinha falecido, mas vai influenciá-la, é um pouco limitado, sabe, pessoal? Então, o Rousseau ele é um pedagogo que tem uma visão otimista quanto ao homem, que não cria o mito do bom selvagem, ele resgata, porque ele é quentista, o mito do bom selvagem ele é quentista. Mas, pessoal, são dois pensadores diametralmente opostos pelo contrato, tá bom? Rousseau, um democrata, que muitos até vão associar ao socialismo, porque no marxismo há uma raiz romântica. Marx não pode pensar o comunismo como assim ele o pensa, sem essa influência grande do Rousseau, que muitos de nós, às vezes, na pressa, omitimos. Mas o que eu quero lhe dizer é que o contrato social, com esses três grandes pensadores, é de uma profundidade fora de série, pessoal, e que atrai, seduz muito o Enem, tá bom? Para Hobbes, função do Estado, manter a ordem social. Para Locke, garantir os direitos naturais, em particular a propriedade, razão pela qual, estranhamente, o faz concordar com a escravidão. Porque para o Locke, pessoal, já que a vida é sacrossanta, a vida é sagrada, se numa guerra, e excepcionalmente em guerra, alguém perde o conflito, para preservar a vida, dá a liberdade em troca. Então esse é o artifício que o Locke vai usar para justificar a escravidão, não como regra, mas como exceção, tá bom? Eu me torno propriedade, que é para não ser morto. E Rousseau, pessoal, nessa visão dele mais democrática. Rousseau ele é um pensador contraditório, ele defende o indivíduo em meio ao coletivo. Ele é um romântico que é iluminista, defende a razão. O Rousseau ele defende o direito à propriedade, não o excesso, que leva à desigualdade, mas que, de qualquer forma, entende que essa mesma propriedade é que corrompe a sociedade e, por tabela, o homem. Mas Rousseau, pessoal, não é que à toa, para muitos, ele é considerado o maior pensador do século XVIII ou o Newton da moral, como muitos o chamam, não é isso? Mas, pessoal, letra E, então, estaria perfeita se fosse Jean-Jacques Rousseau, o pensador genebrino. Então, Marcelo, Marcello, acerte a letra C de churrasco pós-aprovação. Não se esqueçam de nos convidar, pessoal. C de convite, né? C de convite. Vamos lá? Questão 6 já foi realizada. Questão 7, não é isso, professor Marcos? Agora. Questão 7. Questão 7 traz aí o tema da cultura, né? Sempre cultura também, muito cobrado, e a maneira com que o assunto cultura pode aparecer em prova talvez seja aquela que é mais diversificada. Pode ser indústria cultural, pode ser patrimônio cultural material e imaterial, pode ser sobre a própria polissemia do conceito de cultura, que este é variado demais, né? E a questão aí, olha a data, 2015, né? Diz o seguinte: um dos resquícios franceses na dança são os comandos proferidos pelo marcador da quadrilha. Se você já dançou quadrilha aí nas festas juninas, sabe do que está falando, né? Seu papel é anunciar os próximos passos da coreografia. O abrasileiramento de termos franceses deu origem, por exemplo, ao soirée, reunião social noturna, ordem para todos se juntarem no salão, no centro do salão. Anarrier, para trás, anavan, que é para frente. Falei direito francês, professor Sérgio Feitosa? Melhor que os franceses. Né? Melhor que os franceses. Inclusive, Anavantu, Anarrier tem uma música do Ednardo. Acho que o pessoal não vai saber quem é, não sei se sabem. O Ednardo é um compositor cearense que fez a música do Pavão Misterioso, né, da década de 70, da época do Belchior também, da época do Fagner, enfim. Ele tem uma música chamada Artigo 26, o nome da música, onde ele fala essas expressões que se a gente não tiver um conhecimento historiográfico sobre o assunto, a gente jura que são expressões que já nasceram aqui. E justamente por causa desse desconhecimento sobre uma espécie de uma genealogia desse nosso traço cultural, a gente termina fazendo aquilo que muitas vezes nós criticamos tanto.
que é a ideia da apropriação cultural. Esse tema talvez seja um dos mais polêmicos, assim, em sala de aula é um dos temas mais perguntados para mim pelos alunos. Professor, se eu fizer tal coisa ou aquela coisa, isso aqui é ou não é apropriação cultural? Vamos lá, pessoal. Vamos analisar a própria palavra apropriação. Se apropriar é tomar para si. É tomar de alguém que era o dono original, né, e perdeu a propriedade, certo? Tem uma metáfora que eu gosto muito de usar para você entender, de fato, a lógica da apropriação cultural, certo? Imagine que eu fui fazer uma visita à casa do professor Sérgio Feitosa, eu sou a visita à casa dele, certo? Ele é o verdadeiro dono e todo mundo sabe disso, eu estou na condição de visitante. Aí eu peço peço um copo d'água, peço abrigo porque está chovendo, peço para usar o carregador. É uma visitinha rápida, coisa de 15 minutos. Esses 15 minutos viram 15 dias. Esses 15 dias viram 15 anos. Tá? A ponto do pessoal da rua achar que o verdadeiro dono da casa sou eu e o Sérgio Feitosa, que é o dono original da casa, é que é o visitante. É a mesma lógica da apropriação, sabe? Um exemplo, imagine você chegar num restaurante francês e encontrar o acarajé sendo vendido no restaurante francês. E tem problema? Assim, de modo geral, não. O problema seria quando o dono do restaurante francês diz que o acarajé é um prato típico de Paris. Aí é um negócio que não faz sentido, um negócio desse. Isso aí é chamado de apropriação cultural, né? Porque uma coisa é o uso, outra coisa é a apropriação. Essa distinção tem que ser muito clara, tá? E é nesse sentido, veja, quando você ouve, sem nunca ter ouvido essa informação, que a expressão anarrier é de origem francesa, se você só viu e ouviu essa expressão nas festas juninas do Nordeste, daqui que você faça essa associação, né? E aí, como a origem ela é omitida, isso é a ideia da apropriação, né? A característica apresentada dessa manifestação popular resulta do seguinte processo sócio-histórico: a massificação da arte erudita. Não, só porque tem um termo francês não quer dizer que é erudito. Inclusive, essa classificação, essa distinção entre música erudita e a música que não é erudita, uma cultura erudita e uma cultura que não é erudita, tem um preconceito aqui embutido, viu? Que é o preconceito de classe, chamado classismo, tá? Qual é o critério que se usa, por exemplo, para dizer que Beethoven é um compositor erudito, sabe? E o Chico Buarque não. Esses critérios, pessoal, levam muito menos em consideração o conteúdo da arte e muito mais um discurso social já reproduzido historicamente, tá? Não tem muito a ver com a obra em si. Portanto, não tem nada a ver com massificação de arte erudita. A letra B fala de rejeição de hábitos elitistas. Não, na verdade, até se apropriou de uma lógica dos salões da elite francesa que a gente levou para a lógica das festas juninas populares. É o contrário de rejeição. A C diz laicização dos rituais religiosos. Laicização, que é como se fosse uma espécie de secularização, tem a ver com a perda do elemento religioso. Também não tem nada a ver aqui. Por mais que a gente saiba que as festas juninas têm um tom religioso, né? Mas não é o caso, não tem a ver com laicização, joga fora. A outra, restauração dos costumes antigos. Também não, porque o costume ele não foi restaurado. Você vê que as festas juninas, pessoal, apesar de elas manterem os traços tradicionais, elas não são idênticas ao longo da história. Né? Uma festa junina hoje não é exatamente idêntica, né, a uma festa junina de 100 anos atrás. Tá? E a letra E, apropriação de práticas estrangeiras, ou seja, nós pegamos para nós um negócio que era do outro povo, mas a gente não sabe que era dele se a gente não foi informado. Isso é a ideia de apropriação, fazendo parecer que é nosso mesmo originalmente. A omissão da originalidade seria a ideia da apropriação cultural. Tá bom? Perfeito, letra E. Você só colocou essa questão aqui, porque na última quadrilha que nós tivemos, você foi o noivo da quadrilha e o Serginho foi o padre. É por isso que você trouxe essa questão. Casei com a professora Marislene. Olha aí as coincidências, vai que... Professor Sérgio, o padre da quadrilha, questão 4, a última de filosofia da noite. Vamos lá. Para dar bem. Vamos lá. Pessoal, essa questão que o Marcos colocou, muito bem pensada, muito bem articulada, com cultura, permite a gente entrar na questão 4 e discutir um dos temas mais importantes, pessoal, do Enem, na parte de filosofia principalmente, que é o pensamento do Kant, Immanuel Kant. Kant é um pensador do século XVIII, assim como Rousseau, de quem falávamos há pouco. A diferença aí de um para o outro de 12 anos, mais ou menos, mais velho Rousseau, mais novo Kant. Mas ambos são século XVIII, ambos são esclarecimento, ambos são iluminismo, ambos são ilustração. Immanuel Kant, pessoal, é um pensador que está entre os tais 5 mais cobrados no Enem, ao lado de Aristóteles, Maquiavel, Hume e Descartes. Descartes é o maior deles. É uma coisa assim, quase assim, de uma questão por ano, sabe? O
que a gente às vezes brincando fala de clarividência, não é, pessoal, é a velha e boa estatística que a gente acho que faz poucas coisas da vida além de ver questões, analisar provas. Após a prova de vocês mesmo, a gente vai estar lá, quase que num bunker, tá? Todo mundo lá, é uma coisa bonita e ao mesmo tempo assustadora, é a tá? prova de bombardeio lá. Então ali, Marcelo de sua forma, Cássio, Pedro Falcão, Adriana, a coordenação, psicólogos lá, calma professor, aqui é um copo d'água com açúcar, né? Ó, a gente poder ficar tentando dar a vocês o melhor. E aí, pessoal, concluímos. Descartes é uma coisa assim, sabe, gente, miraculosa, como o Enem curte Descartes. O Enem só não, as provas de vestibulares. E o Descartes, pessoal, ele abre essa modernidade. Lembrando que Descartes é um pensador racionalista. Até a matemática gosta do René Descartes na geometria analítica. É isso aí. Descartes, plano cartesiano, Descartes, ele entende isso. Descartes é ser igual a existir mais pensar. Ser igual a existir mais pensar. Se você tirar o existir, fica só. Se você tirar o pensar, fica só ser igual a existir. Ou seja, isso existe. Isso existe. Agora, ser é quem pensa, porque a tradução não é ser, não é penso logo existo, mas penso logo sou, porque a caneta ela existe, mas ela não pensa. Então, pessoal, Descartes inaugura uma tradição que se você pensar, você encontra todas as respostas. Descartes abomina sentimentos. Se você, Marcos, Marcelo, qualquer um de nós, nos apaixonarmos demais, ficamos meio bobos. Será que isso faz sentido, pessoal? O Legião tem uma letra que fala assim, quem um dia irá... É Eduardo e Mônica, né? E quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. Descartes. Para Descartes, pessoal, se você segue o coração, ele é uma bússola quebrada. E assim, ele abre a tradição moderna. Por seu turno, Bacon vem com seu empirismo. Dizer que não. Experiência é tudo. Descartes, não. Razão é tudo. E o Kant faz o quê? O Kant, ele faz uma interseção das duas. Então, questão número 4, pessoal. Kant, epistemologicamente, ele funde a razão com a experiência. A razão que não gera conhecimento, quem gera a experiência, mas que determina a experiência. Para Kant, em sua revolução copernicana, o centro é o sujeito, o centro é a razão, que vai, através de experiências racionais, entender tudo dos fenômenos, não da metafísica, não do númeno, tá bom? Por isso que para o Kant, pessoal, essa parte numênica, essa parte racional, está no plano da ética. Kant compreende, pessoal, que dentro de cada um de nós há valores éticos. Para o Kant, tá, pessoal? Marcos, possivelmente, eu também, Marcelo, qualquer um de vocês, já deve ter passado por isso. Mãe não acredita, pai não acredita, olha só, tirei 10 em física. E aqueles filhos falam assim, meu filho, você não fez mais que a sua obrigação. Isso é um balde de água fria na gente, né? Isso é Kant. Para o Kant, como se diz hoje em dia, você não deve buscar biscoitos, cookies, likes, que você foi bem. Nossa, professor, como você é um bom professor. Aí para o Kant, pessoal, eu não posso, sabe, soltar o pavão que aí me dizer, ora, para o Kant professor não fez mais que a sua obrigação. Que frio, né, pessoal? Mas o Kant é assim, pessoal. Ele é o metodismo em pessoa. Então, para o Kant, mais uma vez, epistemologia, razão mais experiência, ética, só razão, pessoal. E a questão número 4, ela fala exatamente de ética para Kant. O imperativo categórico, que se impõe às máximas, não é isso? Vamos lá, pessoal? Questão número 4, letra A de Ari de Sá, diz assim, exigem que a vontade esteja orientada pela razão prática. De cara, pessoal, essa questão, a resposta já é essa, tá bom? Porque para o Kant, a ética é racional, ela é livre e fundamentada no dever. Marcelo, quando nossos filhos são pequenininhos, que eles acordam com sono para ir para o colégio, é normal você sentir uma peninha e os ver resmungando. Eu não quero ir para o colégio, eu não quero ir para o colégio, porque são crianças. Para Kant, inadmissível é um adulto reclamando, eu não quero ir para o colégio. Você é o professor, criatura, né? Então, você reclamando, não pode reclamar. Não precisa estar feliz, mas tem que fazer o seu dever.
A ética kantiana é uma ética deontológica e não teleológica. Cada um de nós faz as coisas esperando algo em troca, não é isso? Eu estou dando tudo de mim para passar e ser feliz. Isso é teleologia, do Kant não, pessoal. Não fiz mais que a minha obrigação. Pessoal, letra B. Para o Kant, a ética deriva de elementos, Marcos, de natureza social, afetiva e cordial. Misturou aí Weber com Sérgio Buarque de Holanda, né? Não, pessoal, Kant é mais Durkheim, tá? A ideia da consciência coletiva. A ideia que temos que ter uma ordem racional estabelecida. Durkheim, na França, pessoal, ele não é sociólogo de formação, porque na época não tinha sociologia. Ele vai fundar na França, né, a ideia de sociologia. Mas ele tem uma forte carga kantiana, entre outros pensadores que o influenciam, né? Mas não, pessoal, na Alemanha já temos, né, Marcos, uma sociologia mais compreensiva, mais psicológica, mas precisam satisfazer a necessidade de felicidade do homem. Se fosse Aristóteles, possivelmente, mas não, pessoal. A ética nicomaqueia, que é a ética aristotélica, ela é teleológica. Ela tem um fim, um objetivo, ser feliz, a eudaimonia. Kant não, pessoal. É por isso que o Nietzsche abomina. Tem um meme que eu acho que é impagável, viu, Marcelo Marcos? Que é um pedreiro, ou são dois, com todo esmero lá, aplainando o cimento fresco, aí vem um gaiato rindo, pisando no cimento. O pedreiro é o Kant ali organizando, e o gato é o Nietzsche, se abrindo, destruindo o sistema kantiano. Porque para o Nietzsche, pessoal, jamais o indivíduo tem que se sacrificar pela sociedade. Para o Nietzsche, pessoal, vontade de potência, eterno retorno. O que você faz com aquela vontade de fazer de novo. Eu digo muito, Marcelo Marcos, que em sala de aula, um cursinho, como tudo na vida, parece contraditório, mas para o Nietzsche, tem que fazer ao ponto de você sendo aprovado, não ter vontade de voltar para o cursinho, mas ter aquela sensação de que valeu a pena, se é que você me entende. Tá bom? Entendeu? Não é aquela coisa de, ai meu Deus, graças a Deus que eu acabei o cursinho, porque espaço foi dentro que você estava aflito, desesperado. Logo não estava vivendo. A sua vontade de potência foi desperdiçada. Pessoal, e para fechar nossa participação na aula de hoje, questão número 4, letra D. Kant dispensa o caráter racional em sua fundamentação teórica? Não, pessoal, porque a ética do Kant é racional. E letra E, pessoal, necessita de uma fundamentação empírica para os valores. Não, se fosse epistemologia, sim. A ética não. Para Kant, a ética basta a razão. Até porque se eu for me inspirar em alguém que não é ético, eu amo meu pai, amo meu tio, e não são pessoas éticas, eu não vou ser ético. Tá bom? Então, a autonomia, o Aufklärung, de que nos fala Kant, é da razão pura prática. Assim, pessoal, resposta final de filosofia, questão 4, letra A de aprovação. E assim, tocando em frente, né, como cada um de nós compõe a sua história. Né? Professor Marcos, última questão de sociologia. Vamos para a última. A última aí traz um documento, né, e envolve o tema da educação. Tá? Declaração de Salamanca, 1994. Acreditamos e proclamamos que toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Olha, aqui um detalhe, um comentário breve, antes de finalizar o texto. O Enem gosta muito dessa cobrança social em relação aos direitos sociais. Né? Não é à toa que quando você pega até mesmo temas de redação, envolvem os temas nos últimos anos, né? A dificuldade de exercer algum direito social. Já teve a dificuldade do acesso ao cinema, né? Já teve educação inclusiva, já teve tema de redação que envolvia o tema da lei seca e violência no trânsito, tá? O estigma em relação ao tratamento de saúde mental. Portanto, o Enem é muito sensível a questões de direitos, de garantia de direitos civis, sociais e políticos, principalmente sociais, né? Tanto que fala aqui de educação e direito social. Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas.
Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade. Pronto, aqui ele entrega o gabarito. Né? Sem uma leitura muito profunda, veja, ó, as necessidades de aprendizagem são únicas, as crianças são únicas e, portanto, deveria se levar em conta uma vasta diversidade de tais características e necessidades. Né? Tem a ver com aquilo que, nos estudos sobre movimentos sociais, o professor Alan Touraine e a Maria da Glória Gon chamam de equidade. Né? E equidade tem a ver com igualar o que é para ser igualado na medida da igualdade, desigualar o que deve ser desigualado na medida da desigualdade. Né? Encontrando um equilíbrio social e uma igualdade de oportunidades que garanta a isonomia. Como signatário da declaração citada, o Brasil comprometeu-se com a elaboração de políticas públicas. Veja, política pública. Política é uma coisa, pública é outra, mas política pública tem a ver com uma intervenção do Estado ou do governo, não são sinônimos, tá? Para resolver algum problema social. Políticas públicas educacionais que contemplem a criação de privilégios, não, justamente é evitar isso, né? Porque numa sociedade isonômica e justa, não é para ter privilégios. Contenção de gastos, também não. Em momento algum ele fala de gastos. E gastar dinheiro com a educação não é gasto, é investimento. Né? A pluralidade de sujeitos, perfeito. Veja, no texto ele diz isso. Né? Uma vasta diversidade de características e necessidades com base no fato de que as crianças são únicas. Cada um tem o seu jeito de aprender, sua particularidade. Portanto, tem que ter uma educação que atenda essa diversidade. Inclusive, o Gardner fala das inteligências múltiplas, né? Os talentos particulares, tá bom? A AD de dado fala de padronização do currículo, é justamente o que se deve evitar para garantir a diversidade. E valorização da meritocracia. Também não, porque essa questão de meritocracia, isso aqui se aplica muito a uma política econômica neoliberal, que não é o caso numa política de intervenção estatal para garantir a educação. Né? Não é a ideia do Estado mínimo aqui. Aqui está muito mais próximo da ideia de um Estado de bem-estar social. Portanto, só pode ser letra C, questão curta, questão simples, e é o modelo de questão que você encontra na sua prova. Tá bom, Marcelo? Marcos, eu acho que, se me permite, fica à vontade. E acrescentar a essa brilhante questão que você trouxe, a educação, movimentos sociais, um cara que aniversaria, acho que um pouco depois de você, que é o Darcy Ribeiro, que além de ser um nome muito rico na sociologia, na antropologia, na educação. Ele chegou a ocupar essa área quando vivo e ser brilhante e profético, a ponto de dizer que se o Brasil não investir em educação, em escolas, em 20 anos precisará investir mais em presídios. Exatamente. Acho que enriquece muito o repertório, né? Ele já foi ministro da Educação, ele foi um dos fundadores da UNB, ele chegou a ser vice-governador do Rio de Janeiro. Foi justamente durante a gestão dele que foi inaugurado o Sambódromo, essa palavra, inclusive, criação também do professor Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro nasceu no mesmo dia também, assim, no ano, né? Não no mesmo ano, mas no dia do ano, dia 26 de outubro, um dia depois do meu aniversário, foi também aniversário do Belchior. E recentemente, já que o assunto é cultura, Belchior, que foi professor de biologia, professor de cursos preparatórios aqui na cidade, né? Era estudante de medicina. Agora, o aniversário do Belchior é o dia do músico cearense. Oficialmente foi reconhecido recentemente, né? Enfim, cultura sempre dialogando com política, com sociedade e com ciência, né? Isso aí é indissociável, tá bom? Maravilha, que espetáculo nós tivemos hoje aqui, né? E antes de passar e repassar o gabarito da noite, gostaríamos aí das últimas considerações do convite para o aulão de amanhã e também o que a gente pode desejar aos alunos que estarão aí nessa prova de domingo, agora dia 13. Eu desejo muita calma, tá? Você está preparado, você está preparada, a gente passou o ano trabalhando, o nível de vocês é muito alto, pessoal. É porque talvez os nossos alunos, eles ficam convivendo muito tempo uns com os outros, sabe? E eles acham que aquilo ali é o normal. O nível de vocês é muito alto. Vocês precisam ter consciência disso. Quando você tiver consciência disso, você vai para a sua prova muito mais confiante, tá? Vá com calma e vá confiante que o resultado vai ser positivo, tá bom? É isso, pessoal. Todo o nosso esforço agora vai ser recompensado com aquilo que, por mérito e justiça, cada um de nós agora é merecedor. Um beijo, um abraço a todos, um queijo amasso. Marcelo. Muito obrigado, professores. Então, vamos lá, repassar o gabarito da noite. Primeira questão, letra D. Segunda questão, letra C. Terceira questão, letra C. Quarta questão, letra A. Quinta questão, letra C. Sexta questão, letra B. Sétima questão, letra E. Oitava questão, letra C. Fica aqui o nosso convite para amanhã, pela manhã, estarmos juntos no nosso aulão de véspera aí da prova de Linguagens e Humanas, que
que vai estar acontecendo agora, dia 13 do 11. Boa prova para todo mundo, até amanhã. A de amizade, a de alcançar, a de atualidade, a de aprovar, a de ação, a de acreditar, a de aprender, a de acertar, a de atenção, de acolher, de avançar, a de atitude, de atuação, de adiantar, a de aprovado, de amanhã, de acrescentar, a de aridição. Colégio Ari de Sá, a de aprovação no vestibular.